Graça e paz, queridos irmãos, muito bom dia. Vamos ao nosso devocional diário, palavra do Senhor do céu para começarmos o nosso dia. Eu quero compartilhar algo em meio aos meus estudos no livro de Josué, que ainda já estamos chegando no finalzinho, graças a Deus, e algo que o Senhor comunicou ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com você. É engraçado que quando nós lemos a Bíblia, eu já li por algumas vezes o livro de Josué, e a Bíblia, como ela é viva e eficaz, ela se renova todas as vezes. E eu não tinha me atentado a um detalhe aqui que eu quero compartilhar com você. Josué capítulo 22, versículo 10, do 10 ao 12, está escrito assim: Quando chegaram à região próxima ao Jordão, na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, perto do Jordão, ao lado dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isso, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para fazer guerra contra eles. Olha só que interessante. Eles eram todos da mesma família, da família de Israel. Eles eram todos descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, que se tornou Israel no meio da caminhada. E nesse momento da história, quando eles adentraram na terra da promessa, quando eles estavam fluindo dentro do propósito a qual Deus havia os levantado e conduzido por esses 500 anos, desde o momento da promessa, quando ela aconteceu, até a entrada agora aqui nesse momento, conduzidos por Josué, a primeira coisa que essas três tribos fazem é erguer um altar. Ele diz aqui, um altar grande e vistoso, eles ergueram. E o restante do povo de Israel começou a querer guerra com eles, começou a querer repreender eles. E quando nós vamos continuando a ler o capítulo 22 aqui, até o final dele, nós observamos aqui a maior parte do capítulo, o restante das tribos se levantando contra aquele ato que os filhos dessas tribos haviam feito naquele momento, erguendo esse altar. Só que o que me chama a atenção aqui é que essa guerra acontece dentro da própria casa deles. E eles gastam o restante deste capítulo se defendendo, falando que eles não queriam cometer nenhum tipo de pecado, de idolatria ou até mesmo rebeldia diante do próprio povo ou do próprio Deus. E qual é o aprendizado que eu tiro da parte do Senhor em relação a esse texto que eu compartilho com você? Por vezes, quando nós começamos a fluir dentro do propósito do Senhor, quando nós estamos alinhando as nossas vidas no eixo do centro da vontade do Senhor, no eixo motriz, onde tudo funciona, é comum nós nos depararmos com pessoas se levantando em função de algumas decisões que nós vamos tomar. Por isso, nós precisamos ter a convicção de que aquilo que nós estamos fazendo verdadeiramente está alinhado com a vontade do Senhor. O fato aqui é que o restante das tribos, eles não compreenderam o que a tribo de Ruben, de Gade, a outra meia tribo de Manassés estava fazendo naquele momento. Eles não tinham compreendido o que eles estavam fazendo. Mas o que eles estavam fazendo era um memorial para que as futuras gerações se lembrassem daquilo que Deus havia feito e eles não fossem também, de certa forma, desprezados por estarem morando um pouco distante na parte continental, digamos assim, da terra de Canaã, por outro lado do Jordão. E é muito importante nós compreendermos isso, porque pode ser que no meio da caminhada aconteça isso que aconteceu com essas três tribos aqui, ou 2 tribos e meia. Pessoas dentro da nossa própria casa, pessoas do nosso convívio social, pode ser que elas se levantem tentando repreender ou reprimir a nossa entrega, a nossa devoção ao Senhor, por não compreender aquilo que nós estamos fazendo e da forma como nós estamos gerando e conduzindo a nossa adoração ao Senhor. Isso, em hipótese alguma, pode ser motivo para nos paralisar. Eu lembro aqui que nesse momento, nesse exato momento, não foi o Senhor quem se levantou para defender essas 2 tribos e meia, 3 tribos aqui. Foram eles mesmos que, com as suas justificativas, se posicionaram diante da sua própria fé, da convicção daquilo que eles estavam fazendo, sem arrumar briga, sem arrumar intriga, sem querer guerra, sem querer rebelião, nada. Eles somente manifestaram aquilo que seria a sua vontade, deram a sua opinião em função de toda a situação e assim se resolveu. O que eu tiro de aprendizado, além de nós não nos calarmos diante das nossas vontades de adorar e glorificar o nome do Senhor, é que uma boa conversa pode resolver todas as coisas. Se você tem passado por processos onde as pessoas não têm compreendido a sua fé dentro da sua casa, as pessoas não têm compreendido a sua forma de se posicionar com o Senhor, talvez o altar que você esteja erguendo de adoração ao Senhor seja como esse daqui, grande, um altar forte, vistoso, e as pessoas estão ficando até um tanto quanto horrorizadas pela forma com que você tem entregado a sua vida ao Senhor. Eu quero lembrar você aqui que assim como aconteceu em meio a este povo, esta família aqui, esses irmãos, pode acontecer também sobre a sua vida. Afinal, a Bíblia é um livro de arquétipos, modelos que nós usamos para nos referenciarmos e seguirmos. Isso aqui aconteceu há muitos anos atrás, 2, 3 mil anos, pouco mais de 3 mil anos atrás, e é uma verdade absoluta sobre as nossas vidas ainda. Por isso eu convido você a fazer a mesma coisa que a tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés fez nesse tempo aqui. Se posicione diante da sua fé, sem querer briga, sem querer oposição, sem querer guerra, e apenas mostre o motivo pelo qual você tem adorado o Senhor. E certamente o Senhor te justificará em meio a esta luta. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor nessa manhã, Paizinho. Estamos gratos por essa oportunidade de começarmos o dia com a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por essa mensagem que vem de encontro aos nossos corações.
falando sim, Pai, que por muitas vezes pessoas vão se levantar sem compreender o tamanho da nossa fé, o tamanho da nossa devoção, o tamanho daquilo que fazemos em prol do Senhor, Paizinho. E nesse dia o Senhor nos ensinou que nós não precisamos nos levantar por muitas vezes como queremos, defender com unhas e dentes, não. Nós aprendemos aqui que uma bela conversa dotada de sabedoria, de entendimento e expondo a opinião desse povo aqui fez com que o restante da família deles compreendesse, Pai. E que sejamos assim nós, encontrados sábios dessa forma, para que conduzamos da melhor forma, sem trazer guerra, sem trazer conflito nas nossas casas, pelo fato de que nós estamos adorando o único Deus existente, Pai. Que o Senhor nos conduza, Paizinho. Os meus irmãos que estão passando por uma situação dessa, semelhante a esta, que essas 3 tribos enfrentaram nesse momento, que o Senhor possa derramar sabedoria, entendimento e discernimento, e o Senhor possa justificá-lo sobre todas as coisas, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos irmãos? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia, sua casa, e lembre-se, tenha sabedoria para lidar com aquelas pessoas que têm uma medida de fé diferente da sua. Se você tem alguma dúvida, eu convido você a meditar em Romanos capítulo 14. O apóstolo Paulo ensina algo precioso acerca dessa situação. Deus abençoe, e se Deus quiser, amanhã nós estamos aqui novamente com mais uma palavra de Deus. Paz.